Olha só, a gente segue acompanhando o grande mistério que envolve a morte dos gêmeos em um hospital regional lá em Arapiraca, o Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho, na cidade de Arapiraca. Essas mortes, né, porque teriam sido duas mortes, aconteceram no mês de dezembro do ano passado. A mãe, teve um parto no 8º mês de gestação e depois da cesárea recebeu a notícia de que um bebê havia morrido. E chegou a ver apenas a segunda criança. Estranhamente, o menino, que parecia saudável, um dia depois foi levado para a UTI e acabou morrendo 48 horas depois. Relembre comigo esse caso. O jornalismo da TV Pajuçara e do TNH1 contaram esse caso no último final de semana. Joyce denuncia que no início de dezembro deu entrada no Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho, em Arapiraca, para dar à luz a 2 meninos gêmeos. Após o parto, a mãe foi avisada que um dos filhos estava morto, mas não recebeu nenhuma explicação do que pode ter acontecido. Joyce também não viu o corpo do filho morto. Ela contou ainda que o marido, o Alisson, foi impedido de entrar na sala durante o parto. O outro bebê nasceu bem, foi entregue à mãe, mamou, só que 24 horas depois ela foi informada que ele precisou ser levado para a UTI e que horas depois também morreu. Na certidão de óbito do único bebê entregue, consta que a morte foi provocada pela falência múltipla de órgãos e crises convulsivas de difícil controle. Pouco mais de um mês após o trauma, o casal decidiu entrar na justiça contra o hospital. De acordo com Joyce, o prontuário foi entregue após muitas cobranças e está com o advogado do casal. Segundo ela, o documento não consta que o parto teria sido de gêmeo, mas a mãe tem toda a documentação do pré-natal e os laudos de cada ultrassom. Em nota, o Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho, em Arapiraca, diz que soube das denúncias pela reportagem e que a família não registrou o caso na ouvidoria. Disse ainda que a mãe precisa provar que estava mesmo grávida de gêmeos. Olha, a gente trouxe esse caso ontem, não é? Desde o final de semana, a notícia está no TNH1. E ontem nós já repercutimos aqui, inclusive aqui no Fica Alerta. Essa situação trouxemos, inclusive, a fala da mãe, do pai, dos bebês, né? E muitas dúvidas ainda pairam sobre o ar, não é? Hoje, novamente, nós pedimos uma nota ao Hospital Regional para saber se havia alguma atualização dessa denúncia. E a informação foi que nós tivemos que era a mesma nota de ontem. A gente continua acompanhando esse caso e hoje nós procuramos o Ministério Público. Vamos conversar agora com a promotora Viviane Farias, ela está com a gente pela internet. A promotora tomou conhecimento, inclusive, hoje desse caso, através da nossa reportagem, e nos fala, nesse caso, promotora, muito obrigado pela sua participação, bom dia ainda, já quase boa tarde. O que é que o Ministério Público pode fazer? Qual é o procedimento que o Ministério Público pode fazer, até para dar, né, um norte e acompanhar esse caso, que é uma denúncia grave? Bom dia. Isso, bom dia, Edson. Bom dia a todos os telespectadores da TV Pajuçara. Bem, o Ministério Público ele só tomou conhecimento do caso a partir de hoje, né, com o envio da reportagem. Até então não tinha sido aportado, nem em nossa ouvidoria, nem nos sistemas de protocolo, nenhuma notícia a respeito dos fatos ventilados na reportagem. Mas a partir de hoje já instauramos a Promotoria da Infância, em conjunto com a Promotoria da Saúde, instaurou um procedimento interno para apurar os fatos. E, de antemão, estou aqui no Ministério Público e já estou elaborando um ofício a ser encaminhado ao Hospital Regional para que apresente os esclarecimentos necessários acerca do caso e, especialmente, cópia dos prontuários médicos das crianças que foram atendidas. Em um outro momento, após a resposta do hospital, nós também acionaremos a família para que nos apresente as informações que se façam necessárias. Promotora, pelo caso que nós contamos, inclusive com o depoimento da mãe, do pai, algumas questões precisam ser urgentemente esclarecidas, né? Por exemplo, se de fato houve a morte de um dos bebês no nascimento, por que o corpinho desse bebê não foi entregue para sepultamento? Porque assim, ele já estava formado, não era um feto que tem outro tipo de descarte, até mesmo dependendo do tempo do feto, ele é entregue também para a família para que haja o sepultamento. Esse é um primeiro questionamento. E o segundo, essa nota do hospital de que a mãe teria que provar que estava grávida de gêmeos. Não parecem informações contraditórias, promotora? Sim, nesse primeiro momento, Edson, parece realmente
várias inconsistências nas informações apresentadas. Mas aí, diante disso, o Ministério Público vai procurar ouvir as duas partes, tanto a família quanto o hospital. Também vai ser necessário, por exemplo, talvez que seja oficiado o posto de saúde onde essa genitora fez o pré-natal, para que, diante de todas as informações mais detalhadas, nós possamos nos posicionar e ver o que será feito diante dessa problemática que nos foi apresentada. Perfeito. E aí vocês têm alguma previsão, por exemplo, de prazos, ou seja, a partir do momento da instauração do procedimento que vocês fizeram, inclusive só hoje, após a matéria, quais são os prazos, né, normalmente, que acontecem? Hoje, o ofício que será encaminhado ao Hospital Regional ainda hoje, será concedido um prazo de 10 dias para que o Hospital Regional nos encaminhe resposta. Após isso, nós chamaremos a família até aqui, o Ministério Público, para também colher informações e, com a maior brevidade possível, nós procuraremos ter um desfecho dessa situação. Até para esclarecer os pontos todos, né, promotora, para que nada fique assim aberto com tantos questionamentos como nós temos, a família tem, a sociedade tem, inclusive hoje. Promotora, muito obrigado pela sua participação ao vivo, estaremos à disposição também, nós trouxemos o caso ontem, então assim que tivermos informações novas, estamos com o espaço aberto para que o Ministério Público também possa trazer novidades. Obrigado, hein? Obrigada, Edson. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Então, o Ministério Público, a partir de agora, também vai acompanhar esse caso e é importante ressaltar, né? Lógico, a família, nós conversamos hoje com um advogado também do casal, que disse que está analisando todos os processos, né, todos os documentos. A família tem, inclusive, os documentos, por exemplo, do pré-natal, né? O acompanhamento que a família teve no pré-natal dos bebês. Tem também a questão do ultrassom, mostrando que realmente eram duas crianças. Então, a questão está no ar e está realmente o espaço aberto também para o próprio hospital para trazer mais informações. Nós questionamos o hospital novamente hoje para saber se havia uma atualização desse caso. A resposta é que era a mesma nota de ontem. Na nota de ontem, só repetindo, o hospital disse que não tinha recebido nenhuma denúncia na sua ouvidoria. Cada hospital tem um departamento que recebe denúncias, disse que não recebeu, que ficou sabendo pela imprensa e que a família teria que fazer esse procedimento. Além disso, caberia à mãe provar que, de fato, ela deu entrada no hospital para dar à luz a 2 bebês e não apenas a um bebê. Vamos acompanhar esse caso não vai ser esquecido e a gente vai continuar também acompanhando, inclusive agora, o procedimento com a entrada do Ministério Público, o pedido de explicações e o prazo dado para que o hospital possa esclarecer todos os pontos. É importante esclarecer. Repito o que eu disse ontem. Claro, numa gravidez de gêmeos, a possibilidade de ter complicações, a gente sabe que é grande, não é? A questão da família é por que o bebê que morreu no parto ou não nasceu vivo, não é? Não foi mostrado, não foi entregue à família. E por que o outro bebê que aparentemente estava saudável, chegou a mamar, era um prematuro, por isso não estava com a mãe o tempo todo, foi levado para a UTI e depois apareceu morto, inclusive com machucões, né, no braço, na cabeça, segundo a própria mãe, segundo a foto que nós recebemos também da própria família. São questionamentos, o espaço está aberto e a gente vai continuar acompanhando esse caso muito triste que aconteceu em Arapiraca.